colega de bancada aqui, até porque eu não sou advogado e ele é advogado e brilhante. Dr. Paulo Henrique Pinheiro, ele que é o apresentador. Esse telefone tá fora do gancho? Como é que é esse trem aqui? Ah, tá estragado. Eu tenho pavor de telefone fora do gancho, nossa senhora. Ele que é o apresentador do Lei do Jogo, aqui na Band News, que é um programete simplesmente sensacional, que é um documentário que deveria ser aproveitado por todos que militam no futebol profissional. E hoje é uma data especial pra gente, cara, porque esse programa Lei do Jogo está completando 6 anos. E eu fiz questão da presença do Dr. Paulo Henrique Pinheiro aqui, porque para falar sobre esse programa que ele apresenta toda segunda, quarta e sexta aqui na programação esportiva da Band News. Boa tarde, meu querido amigo Paulo Henrique Pinheiro, seja bem-vindo aqui no Direto. Boa tarde, meu grande amigo, companheiro Nivaldo Carvalho, Moisés Vinícius, adentrando aqui o estúdio, Matheus Carvalho, Ana Lívia Dias, Marcelo Borges, que está na parte externa junto com o Tinho, Thiago Menezes, principalmente a todos os nossos ouvintes. Satisfação muito grande estar aqui. 6 anos se passaram e eu me recordo bastante, Nivaldo, quando nós planejamos esse projeto em conjunto, claro, com a sua ideia, lá no escritório já há mais de 6 anos. Entendíamos que era muito importante nós trazermos uma novidade para o rádio esportivo, não só goiano como brasileiro, em que nós temos várias questões jurídicas relacionadas ao esporte, porém com os comentaristas, apresentadores, esses temas são muito sensíveis e talvez seria importante ter uma pessoa que talvez pudesse contribuir com alguma linguagem mais acessível a todo o público. Nós iniciamos isso em 20 de maio de 2019 e aqui chegamos, acredito, com muito êxito, com mais de 700 programas, com grande alcance e copiado hoje por outras rádios em todo o Brasil. Já tem gente copiando já? Tem gente copiando, viu? E rádio grande também. Não tão grande quanto a nossa Band News FM, mas esse é sinal que vem surtindo efeito também, né? As programações entendem que são temas importantes e precisam, de fato, fazer com que o conteúdo jurídico também ele chegue com fácil acesso, com a comunicação acessível a toda a população. Sem dúvida. Um abraço para o Manuel, para o Otávio de Oliveira, para a Deise Reis. Deise apareceu aqui, a mulher do cabelo mais bonito. E por falar em cabelo, o cabelinho apareceu por aqui. Ele tem um M cabelinho. Não sei como é que eu... Você conhece as meninas? Não. Boa tarde. Eu acho que boa tarde. Acho que eu esqueci. Ô, Paulinho, é difícil a gente saber assim, qual foi o assunto mais marcante nesses episódios que você apresentou pra gente aqui. Todos foram quantos? Já tem mais de 742 programas. Mas você poderia assim, enumerar mais ou menos os 5 principais assuntos que você teve a oportunidade de abordar nesse período aí, nesses 6 anos? Ano passado, por exemplo, nós tivemos a questão da manipulação de resultados, né? Eu acredito que foi o grande escândalo do futebol brasileiro, também com repercussão a nível internacional, e nós tivemos bons programas relacionados a esse assunto. Na época também da pandemia, da Covid-19, com a suspensão dos contratos de trabalho, as questões de rescisões, como ficavam também todo o trabalho de clubes, atletas dentro desse meio. Tivemos também questões muito importantes relacionadas à dopagem, que é um assunto que, queira ou não, mexe com todo o sistema esportivo, né, com questão de integridade. Tratamos de suspensões de atletas, aquela ocasião até do Goiás, que teve um atleta que foi suspenso por questão de doping, teve também agora recente do Gabigol.
Tratamos também de questões relacionadas a apostas esportivas, essa regulamentação, assuntos também muito importantes sobre agenciamento de atletas, com os novos regulamentos que a FIFA também impôs a nível internacional, como que o mercado brasileiro trouxe isso também, e outras questões relacionadas não só ao futebol, mas a outras modalidades esportivas, como o esporte eletrônico também, que queira ou não, é um mercado que está movimentando muito dinheiro, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, mas como o nosso mercado brasileiro vem tratando isso. E claro, as questões que geram mais repercussões, né, dentro das torcidas são os resultados de justiça desportiva. E nós também tratamos isso, os principais casos, de forma muito atualizada, com linguagem muito acessível para o nosso público. Você é um expert no assunto. Eu gostaria de abordar duas particularidades contigo. Como pessoa que é envolvida na questão da legislação, ou seja, na lei desportiva, você acha que aquilo que aconteceu na questão aí de jogadores envolvidos em apostas esportivas, as punições que foram aplicadas, alguns atletas foram até banidos do futebol, outros tiveram punições leves, outros punições aí de 720 dias, enfim, algumas diversidades de punições. Você acha que foi a forma como foi conduzido aquilo, os julgamentos, a aplicação da lei, foi dentro daquilo que, no seu entender, como estudioso da legislação desportiva, foi dentro daquilo que você esperava? Olha, dentro do que a legislação atual permite, eu acompanhei os principais julgamentos do STJD nessa questão de manipulação de resultados, as defesas que foram apresentadas, algumas defesas muito bem feitas, com a documentação vasta, sustentações orais muito boas, outras nem tanto, talvez faltaram ali alguns documentos específicos, mas eu vejo dentro do que foi possível na legislação, o STJD agiu bem. Eu sei que talvez paira dentro do imaginário do torcedor, e é razoável isso, de imaginar, poxa, talvez um jogador que jogava num determinado clube de maior expressão, talvez não tenha tido uma penalidade de um outro atleta de um clube de menor expressão. Mas a questão é produção de prova, Nivaldo, não tem jeito, viu, Matheus, a todos que nos acompanham. Depende muito da forma como a defesa é feita, isso é igual a qualquer tipo de outro processo. O processo desportivo não tem diferença das outras áreas. Você tem que levar para quem vai julgar, que é o auditor, o que de fato aconteceu e as provas que vai lhe favorecer naquele caso. Então nós não podemos colocar todos necessariamente dentro da mesma situação. Agora, se as penalidades que são previstas hoje são leves, aí nós já podemos fazer outra discussão para uma alteração legislativa. E aí eu concordo com você. Talvez, por exemplo, a questão de dopagem hoje, que é grave, mas nós temos talvez uma suspensão inicial partindo de 2 anos, em caso de reincidência, uma eliminação direta do esporte. Agora, a manipulação, talvez ela não seria mais grave, ela não prejudica talvez o sistema esportivo, mais pessoas envolvidas dentro daquilo? Com certeza sim. Então eu vejo que tem que ter um aprimoramento, e não só na esfera esportiva, mas também na esfera criminal, porque é crime, é um crime. A venda de resultados, você não está interferindo só na sua agremiação, você interfere na competição como um todo. Então são várias pessoas que infelizmente são prejudicadas por aquilo, e eu acredito que está tendo aprimoramento, discussões de projetos de lei para alterar e enrijecer um pouco mais esse ponto. A outra pergunta é sobre essa situação, essa questão envolvendo o Gabriel Barbosa lá do Flamengo, o tal do Gabigol. Ele teve aquele problema lá do antidoping, né? Só para o ouvinte entender, tem um procedimento, né, que
esse pessoal do antidoping que visita os clubes aleatoriamente, tal, vai lá e colhe o material. Eu não sei como é que funciona isso. São de todos os jogadores essa questão aleatória, ou escolhe alguns atletas lá durante o treinamento para fazer? Bom, primeiro é importante deixar claro que a questão de dopagem, ela não é julgada pelo STJD e nem pelo TJD. Há um tribunal específico, que é o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, que é vinculado ao Ministério do Esporte, e essa determinação ela veio na época das Olimpíadas, que o Brasil até então, naquela ocasião, fazia os julgamentos pelo STJD, e o Brasil estava com iminente risco de ser descredenciado em ser a sede das Olimpíadas. Teve que fazer uma medida provisória, alterar a lei para isso virar uma política de Estado, onde foi criado o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. E eles podem chegar a qualquer momento, Nivaldo, dentro do seu clube, em qualquer dos 365 dias do ano, no clube, na casa do atleta, para poder justamente fazer a testagem. Quando eles chegam ao clube, eles podem fazer de todo o elenco ou escolher determinada pessoa. Pode, e eu me recordo de alguns atletas, e aí, claro, eu vou reservar o nome por confidencialidade, que eventualmente possa ter passado por alguma suspeita. Sempre eles podem a qualquer momento chegar para esses testes surpresas. Se tem, por exemplo, alguma denúncia anônima que é feita também para a ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, pode chegar no clube e fazer, pode chegar no período de férias e fazer, e a recusa imotivada por parte do atleta, presume-se sim que ele está sob efeito ali de alguma substância, né, de doping. E foi o caso do Gabriel, né, que se achou, tal, inventou uma lorota lá, cascou fora, fugiu do exame, foi suspenso de forma preventiva, e agora está jogando sob efeito liminar, né? Sob efeito de uma liminar, né, que foi-lhe concedida. Nesse caso, aí a minha pergunta, essa liminar, ela tem um período de validade ou pode enrolar, empurrar com a barriga indefinidamente a situação do Gabriel Barbosa? Bom, como ele teve o julgamento definitivo já aqui no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, coube ao Flamengo fazer o recurso dele para outra instância, que é a Corte Arbitral do Esporte, que tem a sede lá em Lausanne, na Suíça. Então eles fazem esse recurso, pede o efeito suspensivo, que seria o quê? Olha, que essa decisão ela aguarde para surtir os efeitos dela até o julgamento do recurso. E a Corte Arbitral do Esporte entendeu que era importante conceder esse efeito suspensivo, que vai ficar até o julgamento de mérito. Quanto tempo leva isso? Em média, de 8 meses a 1 ano para poder ser julgado lá no CAS. Mas esse julgamento vai ser feito na Suíça, então? Na Suíça, na Corte Arbitral do Esporte, com certeza lá, que é a última instância. E já é um resultado provável? Olha, aqui ele foi condenado por maioria, né? Por um voto de diferença, né? Então, assim... Um placar apertado, né? Apertadíssimo, porque entendiam que ele violou o procedimento do doping. Ou seja, que ele deveria ter se apresentado, pelo que foi discutido, né, no meio da imprensa, que ele... No momento ali de colher a urina, você, de fato, quando você vai colher a urina, Nivaldo, Matheus, a todos que nos acompanham, a pessoa tem que ver lá, colhendo lá no momento. Mulher também, quando vai fazer, tem que ter uma mulher acompanhando, ou seja, você não pode entrar no ambiente com o recipiente sem a presença de ninguém. Então é um controle muito rígido, sim, da dopagem. Agora, se essa decisão vai ser reformada ou não, é complicado dizer isso, porque a gente não teve acesso ao processo, né? Mas ele tem, sim, um bom direito para discutir, sim, lá. Não há dúvidas disso. Perfeito. Parabéns aí pelo Lei do Jogo, tá sendo copiado por outros veículos fora do estado de Goiás. Isso é importante, que mostra que o trabalho foi coberto de pleno êxito. Eu me lembro que a gente estava discutindo a questão do nome, né? De repente me veio assim, falei, vai ser esse nome, Lei do Jogo. E foi um nome assim impactante, porque foi muito legal. Parabéns, porque na minha ótica você é o papa da legislação esportiva, não é de Goiás não, do Brasil, porque você é um estudioso, um cara super interessado. A gente vê a sua aplicação, a sua dedicação, a sua vontade de fazer cada vez melhor,
Do you speak in English or not? I speak English, Nivaldo. Do you speak English? Essa foi boa. É porque, né, Nivaldo? O Nivaldo é praticamente não, o Nivaldo é um poliglota, fala o inglês fluente, e eu estou ainda, né, estudando. O Nivaldo, isso há 6 anos atrás, estava me dando aula disso, indicou inclusive um professor, e é isso. E desde então, estudamos bastante, viu, Nivaldo? Mas ainda longe da sua fluência, mas vamos colocar que um estudioso. Eu não sou fluente ainda não. Mas parabéns, viu, pelos 6 anos, se Deus quiser, nós estaremos juntos daqui 6 anos, completando 12, né, e daí por diante. Eu que agradeço mais uma vez, sou muito grato com essa oportunidade, essa parceria que é feita, né, com as feras do esporte, pela sua confiança, Nivaldo, e na sua pessoa, eu, claro, cumprimento a toda a sua equipe, né, aqui que está dentro do estúdio, o Matheus, que também é um grande amigo, ao Moisés Vinícius, que sempre é gentil, coloca o programa, e a Ana Lívia Dias, né, também faz todo esse trabalho de produção, a toda a equipe também que auxilia, e de fato espero que o programa ele cresça, que tenha uma maior aderência também de pessoas interessadas, né, Nivaldo? Precisa investir na produção que é feita dentro do nosso estado de Goiás, e só agradecer a todos e principalmente aos ouvintes, que é a razão de existir do rádio e também nas suas transmissões, nas suas mais diversas plataformas digitais. Perfeito. Conversamos com o Dr. Paulo Henrique Pinheiro, brilhante advogado, ele que apresenta o Lei do Jogo aqui na Band News, às segundas, quartas e sextas-feiras.